Olá você, como é que tá? Tudo bem? Estamos chegando aqui com a nossa live da manhã para falarmos sobre comunicação, uma das coisas mais importantes da sua vida. Como é bom, gente, você saber de algo que pode melhorar o seu dia a dia. Eu vou te falar uma coisa, hein? A partir de agora, você começa a entender o quanto a sua atitude pode melhorar ou não o seu dia. Você sabe disso, né? E a comunicação passa o principal para você. Vamos falar nessa live, por exemplo, onde mora o perdão, né? E tem um endereço sim, tá? E pode morar aí do seu lado. Se não estiver morando ainda, pode morar sim. A partir de hoje, você vai ser uma casa do perdão. Porque quando você começa a entender as pessoas, as coisas tendem a melhorar. Você que tá chegando, tudo de bom para você, tá? Oi, Stefânia. Quem mais tá aqui? O Tiago, Ana Laura. Clécia, tudo bem? Muito obrigado, hein, gente? Vamos falar sobre comunicação que faz a diferença no seu dia. Você quer ter mais sucesso no seu trabalho? Você quer chegar nas rodas dos amigos e conversar de forma diferente e ser bem recebido e ser bem percebido também, né? Pois é, nessa live de hoje você vai ter essas informações para que você observe a sua comunicação e a comunicação das pessoas que estão ao seu redor. Saiba de uma coisa, pessoas que têm sucesso nas suas áreas, tanto particular como profissional, passa por uma comunicação assertiva. Você sabe aquela pessoa que fala de uma forma diferente, que as pessoas falam, nossa, essa pessoa é tão doce ao falar? Pois é porque ela pratica a comunicação assertiva. E essa comunicação assertiva faz a diferença na vida dela. E detalhe, essa comunicação não nasceu com ela aprendeu. A comunicação, você aprende a praticar isso no dia a dia e você se torna alguém com comunicação assertiva ou agressiva. Isso é fato, tá bom? Você quer começar a praticar a comunicação assertiva? Comece a ouvir. Se você começar a ouvir a pessoa sem julgamento, já é o início da comunicação assertiva. João, quer dizer então que eu ouço as pessoas julgando? Não, isso é do ser humano. O ser humano tem essa mania de já julgar as pessoas quando elas estão falando. E não é de forma maldosa, não. Simplesmente para dar uma resposta depois, sabe? Mas eles acabam realmente, nós acabamos, antes da pessoa terminar, já ter um pré-julgamento sobre o que ela está falando. E a comunicação assertiva não tem a ver com julgamento, tem a ver com outra coisa. É observar o que a pessoa está falando, refletir no que a pessoa está falando, e a partir desse momento, a gente começa uma conversa saudável com a outra pessoa. Tá bom? O perdão mora no coração do sábio. Exatamente. Quem tem sabedoria, perdoa mais, porque ele sabe que ele está plantando isso. Na verdade, tudo na vida é plantação, né? O que você tem plantado no seu dia a dia? Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Sabe, quem nunca errou aí com alguém? Todo mundo já errou, né? Senão, a Bíblia está falando outra coisa. Todo mundo já errou. Todo mundo peca, todo mundo erra. Então, peraí, se eu planto misericórdia e eu tenho essa mania de errar de quando em vez ou direto, eu estou plantando misericórdia para que as outras pessoas tenham sobre mim isso. É uma plantação muito boa, gente, de verdade. Quando você planta misericórdia nas outras pessoas, você tem um mundo mais amável, um mundo onde o erro não é o fim. O grande problema das pessoas hoje em dia é que acha que o erro é o fim. Não, ele tem que pagar, ele tem que ir para a cruz. Não, ela não devia ter feito isso. E isso, na verdade, você está plantando. Você já imaginou às vezes que você falhou, errou em algum momento? Se as pessoas tivessem tratado você desse jeito? Seria ruim, né? Seria um mundo mau. E às vezes a gente quer essa justiça, esquecendo que em algum momento a gente já errou também. Então, na comunicação assertiva é justamente sobre isso. Eu não julgo você quando você está falando. Eu observo o que você está falando. Porque eu quero saber, na verdade, não é o tom que você está falando. Eu não quero saber se você está querendo me ferir ou não. É a sua necessidade. Qual necessidade, Joel? Já falei aqui muitas vezes. Se a pessoa está alegre, ela passa alegria para você. Se ela está triste, ela passa tristeza para você. E se ela está ferida, ela vai te tratar com agressividade. Então é um pedido de socorro. A forma como a pessoa te trata é um pedido de socorro. Joel, já fiz isso demais. Mas não sou todos os dias, não é?
Então, tem dia que a gente está um pouco mais amargo, tem dia que a gente está muito mais alegre, não é? E por que não as outras pessoas possam estar assim também? Quando a gente entende a necessidade que a outra pessoa está pedindo no seu comportamento facial, no seu comportamento não verbal no geral, na verdade, ou até mesmo nas palavras que passa muito, a gente tem que ajudar essas pessoas. Essas pessoas estão pedindo ajuda, sabe? Aquela forma que elas falam estão pedindo ajuda. Se a pessoa está triste, por exemplo, ela está pedindo ajuda para você conversar com ela, ouvir ela. E às vezes, só você ouvir ela sem julgar, já é um tratamento, já é um remédio. Já pensou você curar as pessoas? E você pode. Joel, como que eu vou curar as pessoas se eu estou todo ferido? Você está magoando as pessoas? Joel, às vezes que eu observo, não. Então, você está um passo à frente dessas pessoas que ferem. Entendeu? Só escute elas. Quando você escuta as pessoas, elas melhoram. Mas tem que ser sem julgamento. Se julgar, as pessoas... Tem muita gente julgando por aí já, sabe? Eu falo para os pais ter muito cuidado com isso. Eu sou pai e eu tô tendo muito cuidado com isso, porque a gente... parece que é da natureza do pai, sabe? Ou da mãe. O filho vem falar assim, mãe, pai, eu fiz tal coisa. E aí, o que acontece? Você já observa o que ele poderia ter feito melhor sem observar o êxito. Se ele está falando para você, ele quer um apoio. Ele quer um parabéns. Ele quer um continue fazendo assim. Mas a gente não. O que a gente fala? Poderia ter feito assim, né? Foi bom, mas poderia ter feito melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso afasta as pessoas da gente. Agora, já imaginou? Isso afastar um pai de um filho de um pai, uma mãe de uma filha, a filha de uma mãe? Imagina só você. E isso afasta muito na adolescência. Esse é um problema. A comunicação atrapalha tudo na sua vida se ela não for assertiva. Porque se você não tem a misericórdia com as suas palavras, ou com o seu ouvir, ou escutar, na verdade, escutar, o que acontece? Fica um clima muito áspero, sabe? Aquele lugar que você chega tem brincadeiras desagradáveis, brincadeiras que têm apelido no nome, brincadeiras que ferem as pessoas. Sabe esse ambiente? Esse ambiente é ácido. Qualquer momento pode dar uma zebra. Você quer isso pra você? Não quer, né? Só que isso começa com plantação. Se você está plantando isso, tome cuidado. Eu gosto de falar mais de comunicação, mas sempre vem. A área espiritual é movida pelo que você fala. Então, tudo que você atrai ao seu redor tem a ver com o que você fala, com o que eu falo. Por isso que é importante a gente ter uma comunicação assertiva. Você quer atrair confusão para o seu lado? Não observe o jeito que você fala, fala agressivamente. Aí, de repente, você fala uma palavra que fere a outra pessoa. E essa outra pessoa vira o demônio mesmo na sua frente. Por quê? Porque você usou a ferramenta que fere ela. E ela está querendo uma ferramenta que cura ela. Porque a ferramenta que fere, o tempo todo alguém fica jogando para ela. Agora, a ferramenta que cura ela é difícil, não é? Você sabe disso. Quando você precisa, o que acontece? Quando eu preciso, o que acontece? Você não encontra essa ferramenta aí no mercado. A ferramenta da misericórdia. Quando você começa a utilizar ela, você usa com todo mundo. E quando você usa com todo mundo, é uma plantação tremenda. Ah, Joel, vai plantar com uma pessoa que eu nunca vi? Então, tantas pessoas que você nunca viu, que se outras pessoas tivessem plantado nelas essa ferramenta misericórdia, talvez você seria recebido de forma diferente. Gosto de citar sobre a árvore, por exemplo. Tem árvore que leva 20 anos para crescer. E um dia, um senhorzinho estava plantando essa árvore que leva 20 anos para crescer. E talvez ele nem teria isso tudo pela frente. E o menino chegou para ele e disse: Senhor, o senhor já está velho. Por que o senhor está plantando essa árvore? O senhor não vai nem ver, não vai nem aproveitar a sombra dela. E ele disse: quando eu nasci, quando eu entendi por gente, a minha mãe me levava para debaixo de uma árvore. Era tão gostoso, fresquinho. Detalhe, eu não tinha idade para plantar aquela árvore. E a minha mãe não tinha a cultura de plantar árvore. Mas eu usufruí daquela árvore.
Então, quando a gente recebe esse amor, a gente doa esse amor. Só que tem lugar que você não vai receber esse amor. Você que vai ter que doar. Por quê? Aquele lugar ainda não foi habitado. Aquele lugar, eles nem sabem o que você sabe. Então, quando você começa a explorar essa vontade, esse desejo de ter um mundo melhor, você olha para as pessoas de forma diferente. Por quê? Porque você já é amado. Quantas vezes as pessoas ajudaram você? Joel, mas eu lembro de muitas vezes que não me ajudaram. Tá certo, guarda isso não. Isso alimenta ira em você, raiva, desgosto, vitimismo. Agora, se você guarda, quantas vezes as pessoas ajudaram você? Quantas vezes Deus abençoou você no seu trabalho? Você lembra aquela vez que você achou que tinha perdido algo e encontrou de volta? Pois é a graça de Deus, mas Ele usou pessoas para trazer essa boa notícia para você. E você? O que tem feito com as boas notícias? Tem contado e esparramado para as outras pessoas? Ou será que você tem lamentado muito? Tome cuidado, porque a palavra que você fala hoje é a que você vai comer amanhã. Não é eu que estou falando, tá? Se você achou que não é justo, vai falar com o seu Criador. Ele falou que você vai comer do que você fala. Que quando você fala palavras que agradam as outras pessoas, não mentirosas, palavras que agradam as outras pessoas. Joel, então eu tenho que deixar de falar a verdade? Nunca. A verdade não tem que nem ser questionada nas suas palavras, nem nas minhas. Tem que sempre falar a verdade. Mas a verdade, ela não tem que ser agressiva. Joel, existe verdade agressiva? A maioria delas hoje. Ah, eu falei a verdade, ponto. Você feriu a pessoa? Ah, mas a verdade tem que ter verdade com açúcar. Porque o dia que você for precisar dessa verdade, você não vai querer essa verdade com agressividade. Eu mesmo não gosto. A pessoa vai falar uma falha minha, por exemplo, e chega falando com falta de respeito, humilhando. Você não acha que a gente fica mais para baixo do que já poderia estar? Então a gente precisa utilizar essas palavras para melhorar o dia da outra pessoa também. E plantar. Isso vai acontecer com você. Você vai comer disso. Não se esqueça. Tudo que você falar hoje, ou plantar, ou desejar para alguém, vai voltar para você. Ah, Joel, você fica falando esse negócio de atração? Não. Lê a Bíblia. Vai lá, Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas espera. Uai, o que você tem falado? Você tem falado coisas boas? Então você está esperando coisas boas. Não, Joel, eu não tenho falado muita coisa. Presta atenção no que você está falando. O que você tem reclamado? Quando você reclama, você afasta o próprio Deus de você e coloca o devorador. Por quê? Deus não ouve reclamação. Joel, você está falando heresia. Eu estou te falando a verdade. Deus não ouve reclamação. Por quê? Ele já colocou o Espírito Santo para você ter contato direto com o próprio Deus. Ou seja, peraí, vamos supor, tá eu e você aqui agora. Aí eu começo a reclamar. Que esse povo que tá assistindo, não sei o que lá, não sei o que lá. Rapaz, eu tô conversando com você. Eu tenho que falar com você. Reclamação é isso. Você tá aqui, eu tô reclamando de você aqui. Nada a ver. Reclamando como se você não tivesse presente. Entendeu agora? Então, quando você reclama, você fala assim, Deus não tá aqui. Então, automaticamente, ele não vai estar mesmo. Porque reclamação não faz parte da ideia dele. Ele ouve clamor. Clamor ele ouve. Pode clamar à vontade. Fala, Pai, ora em alta voz. Não tem problema, ou só no pensamento. Clamor ele quer. Agora, reclamar é um louvor para o diabo, de reclamação a Deus. Tome cuidado com isso. Tudo que você falar nesse dia vai voltar para você sim. Não é lei da atração, isso é fé. A lei da atração existe depois de um tempo para cá. A fé é desde sempre, tá? Vai ler Salmos lá que você vai entender do que eu estou falando. A fé sempre existiu. Eu acho interessante.
Tanto que é importante a comunicação interna da gente. A gente tem que fazer pergunta pra gente. Esse dia eu fiz uma live sobre perguntas que a gente faz pra gente mesmo. Não é loucura, não. Até falei sobre quem conversa sozinho, por exemplo, é mais inteligente, segundo uma pesquisa, tá? Por quê? Ela esclarece mais as coisas. Você já observou que quando você está conversando com outras pessoas, vem assunto que você nunca pensou que poderia chegar até a sua mente? Por quê? Você está conversando com outra pessoa e sendo alimentada pelo que você já conhece, pelo seu subconsciente. Como que você vai explorar o subconsciente se você não faz perguntas para você, né? Então, a partir de hoje, converse com você mesmo, faça perguntas do que você quer para sua vida e automaticamente converse com seu papai do céu, tá? Não se esqueça, a comunicação é muito importante com você. Quando você faz perguntas, você evita vários problemas. As pessoas falam que é bom escrever muitas coisas. É bom também. Que seja no celular. Não, já não estou querendo escrever mais no papel. Não tem problema. Escreva no celular. Mas tenha o hábito de escrever sempre essas coisas e responder as perguntas. Por exemplo, por que seu dia passa rápido? Me explica. Por que o seu dia passa rápido? Aí você pode me falar, Joel, eu tenho muitos afazeres. Tá bom. Quais são esses afazeres? Você está em casa? São afazeres de casa, domésticos. Se você está no trabalho, são afazeres do trabalho. Ok. Como dá para melhorar esse tempo que você faz essas coisas que você está fazendo? Uai, Joel, em casa dá para melhorar alguma coisa. Às vezes acordando mais cedo, ou eliminando, ou colocando os dias certos para as tarefas de casa. E no trabalho? No trabalho não tem jeito. Tem. Eu conheço pessoas que trabalham meio período no dia. Ai, Joel, mas o salário é bem menor também, né? É. Mas a questão é essa. O que você valoriza mais? O seu tempo? Ou a falta dele? Parece que você está valorizando mais a falta dele. Porque às vezes, com meio período livre, você pode fazer muito mais coisas. Abrir uma empresa, começar a vender alguma coisa, começar a visitar pessoas, começar a ajudar pessoas, do que você trabalhando o dia inteiro. Joel, mas espera aí, é legal, eu achei interessante o que você falou, mas eu nunca tinha pensado nisso. Lógico. Que dia que você fez pergunta o porquê de você não ter tempo? Agora eu te adianto uma coisa. Esse aparelhinho que está na minha frente aqui agora, dando a possibilidade de eu falar com você, e que você está assistindo também esse aparelho, ele rouba tempo demais. Rouba, sem você ver. Sem você ver. Eu tô falando por mim. Eu não sou uma pessoa adepta. Eu trabalho na internet, lógico. Mas eu não sou adepta de ficar olhando as coisas. Só que me acrescenta. Se isso aqui tá acrescentando pra você, você continua. Se não, pode ir, tá? Eu não quero roubar seu tempo. Então, o que acontece? Acontece que o maior ladrão de tempo hoje é esse aparelho. Porque quando você começa a olhar, como ele tem muitos aplicativos, muitos atrativos, você não para de olhar. Você continua olhando, de repente passou meia hora, uma hora, que você poderia ter feito várias outras coisas. Não é verdade? Você concorda comigo? Se não concorda, não tem problema não. Tem outra coisa atrapalhando o seu dia render. Sempre tem alguma coisa. Por exemplo, se você for pegar do seu dia, não sei se você assiste uma novela. Se você assistir uma novela por dia ou uma série, vamos supor que seja 1 hora por dia. Vamos supor que você fica, depois dá uma olhada aí quanto tempo você passa no celular. Vamos supor que você fica umas 3 horas no celular por dia. Isso é normal, tá? Brasileiro passa mais. Já deu 4 horas num dia. Então de 24 diminuiu para 20. Vamos supor que você dorme 8 horas. Ó, caiu para 12. Vamos supor que 8 horas você fica no trabalho. E essas outras 4 horas sobrou para você almoçar e jantar. Aí fica corrido, hein? Quando você começa a observar essas coisas, você entende que algo está errado. Precisa mudar. E a mudança começa quando você começa a pensar em querer mudar. Se em algum momento você pensou em mudar, é a hora de mudar. Eu acho melhor você transformar. Mudança você volta. Transformar você não volta mais para aquele lugar, tá? O perdão mora no coração do sábio. Nesse dia de hoje, eu tenho certeza que você vai ter muitos motivos para ficar nervoso e para não perdoar alguém.
Alguém vai te magoar, com certeza. Isso é fato. As pessoas magoadas e feridas ferem outras pessoas porque não sabem que estão plantando de novo. Porque vamos supor, se a pessoa vem cá e me fere, é uma plantação dela para mim, certo? Quando eu vou dar o troco para ela, eu acho que é uma vingança justa, porque eu fui atacado, não é? Não é. No mundo espiritual, agora que você entrou na plantação maldita. Por quê? O que ele fala para você é a plantação dele. Se você ignora isso, você não vai plantar erradamente. Então comece a ignorar algumas coisas. Por isso que eu estou te falando. Se você entender que a necessidade do outro, ó, a comunicação assertiva entrando de novo. Você sabe que a outra pessoa tem necessidades quando ela fala alto com você, quando ela está triste, quando ela está nervosa, agressiva. Quando você sabe que ela tem uma necessidade, você entende que ela precisa de ajuda. Então você planta misericórdia. E quando você planta misericórdia, isso faz um boom na sua sorte. Porque para mim sorte não existe. Nada mais é que Jesuscidência mesmo. Todas as coisas são preparadas por Deus. E se você age de acordo com o que Ele ama, que são pessoas, exatamente. Não adianta você ir à igreja, você fazer campanha, se você não ama pessoas. É o que Deus mais ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Porque todos nós somos. Não somos praticantes, mas todos nós somos. Então, a partir de hoje, se você tiver um motivo de perdoar alguém, perdoe. Porque você vai estar plantando misericórdia na sua vida. Se você lê a história, por exemplo, de Davi e de Salomão, teve um momento que Deus ia acabar com Salomão. E ele não acabou com Salomão naquele momento, porque ele tinha um compromisso com o rei Davi, que era o pai dele. Você já imaginou que a misericórdia que você vai plantar nesse dia de hoje, o perdão que você vai plantar no dia de hoje, não só você vai colher, mas como seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos vão colher? Olha que herança você está deixando. Na minha visão, essa é a melhor herança que alguém pode deixar para a família. Plante perdão, plante misericórdia. E os seus descendentes daqui anos vão estar colhendo isso. Tá bom? Joel, queria deixar muito dinheiro para minha família, uma herança enorme. É bom também. Mas mais importante na minha visão é você deixar misericórdia, que a gente precisa todo dia, e perdão plantado, para que eles possam colher. Porque Deus é justo. Eles vão colher, porque você está plantando. Que Deus abençoe o seu dia e que você observe cada momento desse dia e possibilidade de você perdoar alguém. Talvez esse perdão você deve mais a você. Você se cobra muito? Você sabia que as pessoas que não perdoam as outras pessoas é porque elas não se perdoam antes? Peraí, mas se Deus já perdoou os seus pecados, todos os dias as misericórdias de Deus são renovadas. Você sabia disso? Que foi lançada no mar do esquecimento o dia de ontem? Por isso que as pessoas, quando estão depressivas, elas estão afastadas do propósito que Deus quer para a vida delas, como a ansiedade também, está no futuro. Você tem que viver o hoje, o agora. É esse dia que vai trazer para você a mudança necessária para a realidade da sua vida. Plante perdão, porque o perdão mora no coração do sábio. E você é filho da maior sabedoria que existe. Hoje é o melhor dia da sua vida. Você crê? Então comece a perdoar, comece a fazer. Plante misericórdia, plante perdão, não só para você, mas para toda a sua descendência nos próximos anos. Essa é a melhor herança. Sinta-se amado por Deus.